tristeza tem uma cor. Há outras características, sei agora, que coletivamente formam uma espécie de personalidade. Uma figura hostil que entra em sua vida e se recusa a sair, ou a se sentar longe de você, ou a parar de sussurrar em seu ouvido o nome daquele que partiu. Mas, para mim, mais que tudo, a tristeza se expressa essencialmente como um tom de tinta. O mesmo turquesa desalentador das paredes da cozinha do chalé onde passávamos nossos verões. E depois de vendermos nossa casa na cidade, onde vivemos até o dia em que nosso pai foi para o bosque um domingo de julho, levando apenas uma foto do meu irmão e uma espingarda, e nunca mais voltou. É a cor de minha mãe chorando de pé junto à pia, de costas para mim. A cor de meu pai sentado sozinho à mesa da cozinha durante toda a noite, levantando apenas para atender ao telefone que não estava tocando e dizer alô para a linha muda. A cor do rio em que meu irmão se afogou. O hype é um fenômeno curioso. Quando o Demonologista foi lançado pela Dark Side Books, tornou-se logo um fenômeno por aqui. Mas também não demorou muito até aparecer quem não gostasse muito do livro ou mesmo que o detestasse para valer. São raras as unanimidades. Eu até entendo quem não gostou de O Demonologista. O livro é um tanto estranho e nada do que eu estava esperando em seu início. Sem ler a sinopse, eu esperava uma história de horror bem mais tradicional. Sei lá, talvez por causa do título. Esperava uma história de possessão e não um retrato simbólico da melancolia e da depressão sob uma perspectiva sobrenatural. Dito isto, gostei muito de O Demonologista. Temos como protagonista dessa história um professor universitário, David Ullman, um aficionado em Um Paraíso Perdido de John Milton. Melancólico / depressivo, David tem um casamento em crise praticamente terminado. Então ele é procurado para atender uma demanda misteriosa em Veneza, algo que ninguém esclarece do que se trata. David é chamado por ser considerado um demonologista graças a esses seus conhecimentos acadêmicos. Então ele aproveita a viagem para também levar sua filha, Tess, de 11 anos, que tem bem mais afinidade com o pai do que com a mãe, por também dividir com ele esta mesma sensação constante de melancolia. O livro faz esse retrato da melancolia quase como uma entidade presente, porém sem forma definida, acentuada por traumas sofridos por David em sua infância. E Tess meio que herdou isso, um mal hereditário. Em Veneza, um homem possuído revela uma data, números e lugares. É o início de um enigma que o demonologista precisa decifrar. Acontece que uma tragédia ocorre durante essa sua estadia em Veneza. E enquanto tenta processar e assimilar todas essas coisas, David também passa a tentar interpretar possíveis sinais e as coincidências que surgem em seu caminho e ressignificam tudo o que ele pensava saber ou entender sobre sua vida, ao melhor estilo de histórias de conspiração, com um protagonista que passa a lidar com a paranoia. Numa história de horror, eu gosto bastante quando utilizam bem este elemento de paranoia que se dá pelo poder de sugestão da narrativa. Por vezes, essa busca por sinais e as tentativas de decifrá-las parecem muito absurdas, às vezes sem sentido. Mas também vejo nisso algo como um homem tentando canalizar o que deveria ser seu luto numa jornada que dê significado à experiência traumática vivenciada por ele. Eu ainda não li O Paraíso Perdido, mas O Demonologista de Andrew Piper despertou em mim a vontade de ler a obra de Milton. É um longo poema que reconta a expulsão de Lúcifer do paraíso e da tentação de Adão e Eva, também expulsos de um paraíso, no caso o Jardim do Éden. Ou seja, recria a queda dos anjos e do homem.
O demonologista referencia bastante o Paraíso Perdido, incluindo citações de trechos do poema, mas o demonologista ainda é compreensível, muito embora eu tenha a impressão de que possa ser melhor apreciado por quem está mais familiarizado com o poema ou pelo menos com a mitologia judaico-cristã. Gostei logo de cara da escrita de Piper ao narrar essa história em primeira pessoa. A narrativa de David Ullman é elegante e tem uma boa densidade, algo que cabe bem ao narrador que é professor universitário, mas sem ser palestrinha. Há uma cadência tranquila na escrita deste narrador personagem, e até um quê de poético. As imagens evocadas pelo texto são ao mesmo tempo fantásticas e aterrorizantes, remetendo ao horror psicológico diabólico setentista. Temos a já supracitada figura abstrata da melancolia manifestando-se como uma presença, uma forma, uma cor, mas o horror neste livro também se manifesta em figuras de pessoas desconhecidas para David e também algumas conhecidas, que interagem com ele e parecem conhecê-lo profundamente. Interações essas que ocorrem de maneira sobrenatural. Mas David também corre um perigo real e tangível na forma do perseguidor, um assassino contratado para resgatar os registros feitos por ele do tal homem possuído em Veneza. Há interesses maiores por trás desses registros, mas David está muito mais interessado em sua busca pessoal e pela identidade do demônio que o levou até essa jornada para começar. Essa história é uma grande metáfora para um homem lidando com seus demônios pessoais, mas que por acaso se traduz e se manifesta como esse demônio literal. O Demonologista é um livro estranho, feito de estranhezas. Esses elementos estranhos me remetem aos livros de Lorenzo Mutarelli, que costuma sugerir a presença de demônios como parte da perturbação dos protagonistas, e isso em quase todos os seus livros. Gosto muito de livros estranhos. Recomendo O Demonologista de Andrew Piper para quem também gosta de livros assim. Acompanhe a jornada de um homem cético em busca de seu demônio pessoal. É isso.